Boa noite, queridos, graça e paz. Amém? Vocês estão bem? Glória a Deus. Vamos começar uma jornada de hoje até quinta-feira. E é muito importante tudo isso que nós vamos falar, vamos ouvir, vamos ser ministrados. Geralmente nós temos uma visão de igreja, e só dando uma introdução, nós temos uma visão de igreja de culto, né? Nós somos uma geração focada nos resultados, ignorando o processo. Vocês, eu tenho certeza que ouve bastante sobre processo aqui, bem a linha da Karina. E quando nós só visualizamos resultados, nós não percebemos o processo ou o que está acontecendo nos bastidores. É muito fácil você chegar aqui e desfrutar de uma presença de Deus no louvor. Uau, que coisa maravilhosa! Só que aquilo ali que aconteceu é só uma manifestação daquilo que foi gerado no secreto, né? As vitórias não se vencem em público, se vencem no secreto. Você só celebra ela em público, né? Há quem diga que as flores não nascem na primavera, elas nascem no inverno. Elas só aparecem na primavera. Então é importante que nós entendamos isso. Então esse assunto que nós vamos lidar de alguma forma fala de bastidores. Então, entre aspas, não é muito atrativo para muitos, né? Porque nós temos uma visão muito mais de consumidores do que de produtores. Mas vamos orar, feche teus olhos, em nome de Jesus. Papai, obrigado, porque a tua presença, o teu amor nos atrai. Nós somos atraídos por ti todos os dias. É tão bom, Senhor amado, poder desfrutar da tua graça, do teu favor, do teu amor que nos liberta, do teu amor que nos guarda, do teu amor que nos protege. Obrigado, queremos nessa noite aprender, não queremos apenas informação, Senhor, nós queremos sobretudo revelação. Ministra aos nossos corações, nos ensina o que é ser uma igreja, o que é viver uma igreja, Senhor, em nome de Jesus. Que os nossos corações, que os nossos sentimentos sejam o mesmo sentimento de Cristo Jesus, amém? Mais uma vez, nossos 2 livros, eu gostaria muito que você estivesse lendo esse livro, quem ainda não leu. Boa parte já adquiriu esse livro. Não é sobre venda, irmãos, é sobre uma mensagem, tá? Quem ganha muito dinheiro com vendas é Paulo Vieira, que vendeu 8, 9 milhões de livros, Augusto Cury, fora esses camaradas e outros, né? Paulo Coelho, que já é outra esfera, mas que vende milhões. Hoje eu tenho um sonho de entrar numa Saraiva e ter um livro nosso lá, e vai acontecer isso em nome de Jesus. Mas hoje nosso foco não é o dinheiro, é transmitir uma mensagem que vai tocar a vida, sobre identidade, sobre tudo isso que é o que Deus colocou no nosso coração. Então, se você não adquiriu, adquira, esse livro seja ministrado em nome de Jesus, amém? Vamos lá, nós vamos ter 4 sessões, bem breve, mas trazendo um entendimento bem prático do funcionamento de uma igreja, né? Nós vivemos um tempo, irmãos, onde tudo é muito descartável, né? Tudo muito descartável, né? As peças dos carros são descartáveis, não é a mesma coisa que antigamente, né? Tudo que nós vivemos, as coisas são muito descartáveis, né? Relacionamentos, casamentos são descartáveis, né? Tudo é muito frágil, muito frágil. E a igreja não vive diferente disso. É tudo muito descartável. Você sabe qual é a grande dificuldade de um pastor? Deixa eu contar alguns pecados nossos para vocês. A grande dificuldade do pastor, irmãos, é que as pessoas elas vão embora quando querem, mas a gente, quando quer, não pode mandar elas embora. O nosso grande problema é esse, porque as pessoas, você vai embora quando você quer, mas quando a gente quer, a gente não pode mandar você embora. Ou seja, você vive num lugar que só você tem direito, a gente não tem. Pastor, eu quero dizer para o senhor que eu não estou satisfeito com a igreja. Pois é, irmão, eu queria te dizer há muito tempo que eu não estou satisfeito com você. Dá para você entender? Então, tem coisas que as pessoas têm direito, mas nós não temos. Elas escolhem quando vem e quando não vem. A gente não, a gente tem que vir. Então, é muito fácil quando a gente é um consumidor, quando a gente não consegue entender os bastidores. E é sobre tudo isso que nós vamos tentar lidar
nesses quatro dias. Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 17. Atos capítulo 17, versículo 24 e 25. Nós vamos falar hoje uma igreja como família. Está chegando a galera, as cadeiras vão encher. Uma igreja como família. Atos 17, 24 e 25. Irmãos, desde os 14 anos, eu cheguei na igreja em 89, com 13 para 14 anos. Eu fiz de tudo na igreja, mesmo sem saber. Eu mexi na sonoplastia, não é que eu saiba, mas eu fucei na sonoplastia, porque não tinha quem fizesse. Um dia eu entrei no meu escritório, meu pai era boêmio, tinha um violão, ele tinha violão em casa, e eu pegava as revistinhas e comecei a aprender a tocar. Nunca aprendi, mas assim, tocava. E um dia eu entrei no escritório, meu pastor estava chorando, e eu perguntei para ele: por que você está chorando? Ele falou: porque os músicos foram embora. Eu falei: pastor, deixa com a gente toca esse negócio aí, mano. E a gente começou a tocar 3 músicas com 3 notas. Até hoje eu não sei tocar nem cantar, eu só prego porque eu não sei cantar, irmão. E depois eu fui pregando, e fui desenvolvendo, e fui fazendo. Eu passei por tudo, irmãos, eu fiz de tudo. Eu fiz de tudo. Até alguns anos atrás, eu lembro de virar noites fazendo reforma na igreja, dormindo dentro da igreja. Nos últimos anos, em Carapicuíba, que hoje eu não sou mais pastor lá, eu passava lá e via a obra e ia embora para casa. Eu já não precisava passar a noite, porque tinha uma equipe lidando, e hoje lá tem um ministério de patrimônio que lida com tudo isso, enfim. Mas eu passei por todo esse processo, então eu sei bem o que é lidar com isso. E a coisa mais complexa dentro da igreja é levantar pessoas para fazer o funcionamento da igreja. Você pega uma estrutura desse tamanho, irmão, você tem manutenção todo dia, você tem coisa para fazer todo dia. Igrejas pequenas, irmão, igreja pequena tem pequenos problemas. Igreja com pouca gente tem poucos problemas. Igreja grande tem grandes problemas. E com muita gente tem muito problema. Porque é assim que funciona. Vamos ler Atos 17, 24. Diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Deus, Ele não habita nos santuários que nós construímos, e nem é servido por aquilo que nós fazemos. Você pode construir o templo que você quiser, até o de Salomão, em São Paulo. O templo feito na antiga aliança era uma sombra, era um tipo do nosso espírito. Você sabe por que no Monte Horebe Deus falou para Moisés: tira a sandália dos pés, porque o lugar que está pisado é santo? Mas quando chega o filho pródigo volta para casa, o pai fala o quê? Coloca a sandália nos pés. Lá o senhor manda tirar, aqui manda colocar? É porque na antiga aliança o lugar era santo, aí você precisava tirar a sandália. Na nova aliança, santo deve ser você, então pode colocar a sandália, porque não é mais sobre um lugar, é sobre o teu espírito. Então o templo, por que a glória da segunda casa é maior? Porque a glória da segunda casa é muito maior do que a glória do templo de Salomão. E às vezes nós estamos pensando que é sobre um lugar. Não, não é sobre um lugar. Tá, pastor, se não é sobre um lugar, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, e nem é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa. O que isso significa? Que Deus não habita no que nós construímos, e tampouco pode ser servido com aquilo que fazemos. Pronto, pastor, você vai ensinar a gente a fazer ou não é para fazer? Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, e nem pode ser servido por mãos humanas. Então para que fazer? É aqui que a gente entra. Tudo o que fazemos em nome de Deus, não é porque Ele precisa, mas porque Ele deseja ser revelado.
Tudo que nós fazemos em nome de Deus, não é que Deus precisa, Ele não precisa de nada. Ele não precisa do nosso trabalho. Mas quando nós fazemos o trabalho, Ele é revelado. Preste atenção nisso. Ele não precisa de nada que nós fazemos, mas o que nós fazemos revela o quanto de consciência nós temos dele. Então, tudo que fazemos em nome de Deus não é porque Ele precisa, mas porque Ele deseja ser revelado. Deus, Ele fala através dos nossos lábios, Ele pega através das nossas mãos, e Ele anda por meio dos nossos pés. Deus, Ele fala através de nós, Ele pega através de nós, Ele anda através de nós. Preste atenção, o que nós fazemos numa estrutura como essa, é para Deus ou não é para Deus? Se Ele não habita em templos feito por mãos humanas, se Ele não pode ser servido por mãos humanas, então por que lidar com tudo isso? Olha o que é que diz Mateus 25:40. Mateus 25:40. O rei respondendo lhe dirá, Mateus 25:40. O rei respondendo lhe dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que o fizerdes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Deus não precisa, Ele não habita, mas sempre que nós fazemos para alguém, é como se estivéssemos fazendo para Ele. Então Deus não habita nessa estrutura, mas são pessoas que vêm aqui congregar. E quando nós estamos trabalhando para que as pessoas vivam bem, nós estamos fazendo. Mas Ele habita nisso? Não. Ele depende disso? Não. Mas quando nós fazemos pensando em pessoas, porque sempre que fizeste a um desses pequeninos, a mim fizeste. Deus não tem necessidade, irmãos. Mas qualquer necessidade que nós suprimos é como se estivéssemos suprindo uma necessidade de Deus. É por isso que na apostila o como aí está destacado. É como, tá? Então, Deus não tem necessidade, mas sempre que suprimos a necessidade de alguém, é como se supríssemos a necessidade de Deus. Lembra quando a Bíblia diz: tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber? Eu te pergunto, Deus come? Deus bebe? Óbvio que não, Ele é Espírito. Aí perguntaram: quando foi que o Senhor teve fome e nós não te demos de comer? Quando foi que o Senhor teve sede e não te demos de beber? Quando foi que o Senhor esteve enfermo e nós não fomos te visitar? Todas as vezes que vocês deixaram de fazer isso a alguém, deixaram de fazer a mim. Dá para entender isso? Por quê, queridos? Deus não está numa estrutura, mas quando nós lidamos com a estrutura, pensando em pessoas, nós estamos servindo a Deus. Essa é a premissa do nosso entendimento. Entender que nós estamos fazendo, Deus não habita no lugar que construímos, não é servido pelo que fazemos, mas quando nós fazemos para pessoas, é como se estivéssemos fazendo para Deus. Nós não queremos beatificar um lugar. Nós precisamos entender que na nova aliança, o nosso espírito que é vivificado, que é recriado, que é a habitação de Deus. Não é o lugar que é santo. Eu sei que a gente costuma chamar isso daqui de altar. Não tem mais altar, não. O altar está aqui. Altar não é mais um lugar. O altar é o nosso coração. Isso daqui é uma plataforma. Dá para entender? Não é mais sobre um lugar. Antigamente era um lugar, agora é o nosso coração que é o altar. Então, primeiro desmistificando, o fato de desmistificar, de entender que essa estrutura não é a casa de Deus. Aqui é o lugar onde nós nos reunimos. Deus precisa de uma cadeira boa, irmãos? Deus precisa de ar condicionado? Não, quem precisa somos nós. É, pastor, mas a Bíblia diz: a minha casa será chamada casa de oração. Então é aqui. Significa que você deve viver orando aqui. Não é isso aqui que é a casa de oração. Porque tudo era sombra, tudo era tipo. Então, o que eu preciso entender é que quando eu supro a fome de alguém, por mais que Deus não tenha necessidade, não tenha fome, estamos fazendo como se fosse para Ele.
Esse é o entendimento, queridos. Olha o que aqui diz Colossenses 3:23. Colossenses 3:23. Tudo, diga comigo, tudo. Então, tudo quanto fizerdes, tudo, não é algumas coisas, fazei-o de todo coração, como para o Senhor e não para os homens. Tudo, o que é que ficou de fora? Nada. Tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Tudo você está fazendo para o Senhor, mas o Senhor não se alimenta disso, mas é como se fosse para Ele. Então eu devo ter interesse de coração, eu preciso ser intenso no que eu estou fazendo. Olhe para mim, eu não gosto muito da palavra voluntariado, isso parece obra social. Eu não gosto muito da palavra voluntariado, eu gosto da palavra ministério. Eu gosto mais disso, não quer dizer que ela esteja errada, tá? A Bíblia não fala sobre social. Fala assim, pastor, levar comida para o pobre. Não, fala sobre justiça social. Não é simplesmente social. Social qualquer um faz, a legião da boa vontade faz. Justiça social é fazer com a consciência que eu estou fazendo na terra, ou estou sustentando, alimentando a fome na terra, porque nos céus não tem fome. Essa é a diferença. É a mentalidade nos céus, é a mentalidade dos céus resolvendo o problema da terra. Deus não nos chama para o social, Ele nos chama para a justiça social. Porque social qualquer um pode fazer. E qual a diferença de justiça social e social? É que o social supre uma necessidade física, a justiça social supre a necessidade física e muda a eternidade da pessoa. É isso que a gente precisa entender. Não é sobre social, é sobre justiça social. De nada adianta, ou será momentâneo, matar a fome física, enquanto o espírito daquela pessoa está faminta pela eternidade. Justiça social é trazer os céus para a terra. Jesus nunca curou alguém, irmãos, para mostrar que ele tinha poder, porque senão ele não saberia quem ele era. Só tem necessidade de mostrar poder quem não sabe quem é. Quem sabe quem é não precisa mostrar poder. E por que Jesus curava as pessoas? Porque quando ele encontrava um doente, ele pensava: de onde eu venho não tem doente, e se não tem doente lá, não vai ter doente no meu caminho. Você pode dizer amém? Não? Se você entende que nos céus não tem fome, qualquer pessoa que você encontrar com fome, você supre. Deus tem fome? Não. Mas quando você dá comida para quem tem fome, é como se você estivesse dando comida para Deus. Porque Deus é o Deus do órfão e das viúvas. Irmão, Deus tem um negócio com órfão e com viúva. Não mexe com esse povo não. É complicado. Deus tem um negócio, olhe para mim. Deixa eu te dar uma chave. Deus tem um negócio com missões. Não pergunta, irmãos. Deus tem um negócio com missões. Que seja 10 reais numa junta missionária de alguém, ou no Brasil ou mesmo, que você conheça que é sério. Deus tem um negócio com missões. É esquisito. É esquisito, eu estou te falando. Eu tenho uma disciplina de semear em missões. Estou falando fora do meu dízimo, fora disso. Nós não estamos aqui para falar de dízimo, tá, irmão? Ainda que em algum momento nós vamos passar nisso. Não tem nada na apostila sobre isso. Mas eu tenho um hábito de todo mês eu preciso investir em missões. Eu preciso. Por que o senhor precisa? Porque tem muito mais a ver comigo do que com o missionário. Então, Deus tem um negócio com algumas pessoas, sabe? Deus tem um negócio com o órfão, com a viúva. Então é importante você entender, Deus não tem necessidade nenhuma. Deus precisa de dinheiro, irmãos. Por que Ele mandou dar o dízimo? Para pagar as coisas. Você acha que Ele não tem condições de manter a obra dele? É que o dízimo que você traz é muito mais para revelar o seu coração do que para suprir uma necessidade. Vocês estão aqui não? Irmão, põe o cinto aí, que até quinta-feira o pau vai quebrar.
Presta atenção, quando Deus te diz sim, você conhece Ele. Quando Ele te diz não, você revela quem você é. Você nunca vai saber quem é o teu filho até você dizer não para ele. Meu pai é legal, meu pai é bom, meu pai faz isso, meu pai faz isso. Seu pai é legal até o dia que você não disser não. Minha filha é apaixonada por mim. Esses dias nós estávamos no lugar, a gente mudou para um novo lugar, e ela foi convidada para ficar lá com a galera. Eu falei não. Ela veio até metade do caminho chorando, 22 anos, e eu louco para chorar aqui na frente. Chegar em casa eu choro, mas aqui eu não posso. A minha vontade era deixar ela ficar, mas eu estava vendo além do que ela queria. Eu estava vendo o processo que nós vivemos, que estamos vivendo em família. Então tem coisas, irmãos, eu falei do momento financeiro, mas tem coisas, presta atenção, se essa cadeira está assim, irmãos, de quem é a responsabilidade de arrumar? Do ministério da organização. Que ministério que é esse? Que eu não conheço. Se tem um copo no chão, de quem que é a obrigação de pegar? De quem tem consciência que faz parte do corpo. Não. Irmãos, faça o que tem que fazer, sem perguntar quem deveria ter feito. Mas não sou eu que tenho que fazer, não. Faça o que tem que fazer, sem perguntar quem deveria ter feito. Quantos filhos você tem, Kioma? 3. Você imagina uma casa com 3 filhos, mais o Kioma e o cachorro ainda. Tudo que bagunça, dá para descobrir quem é? Dá para descobrir quem é, não? Quem deixou esse copo aqui? Quem fez isso daqui? Irmão, tem hora que eu vejo, foi o Satanás, ou o capeta que foi você, não foi você, não foi. Lá em casa nós somos em 3. Eu falo para minha esposa: cadê? Quem pegou? André não fala, não foi eu. A Esther fala, não foi eu. Eu falo, deve ter um tempo, deve ter um Satanás aqui, porque não é possível. Ninguém pegou o meu cabo do celular. Ninguém, como é que faz? Ainda bem que não é dinheiro que está sumindo, né, irmão? Senão, preste atenção, irmãos. Agora você imagina que a Ana olhe para aquele copo que está ali, aquele prato. Quem foi? Não foi eu. Também não vou fazer. Fica aí. Não. Resolva o problema e depois a gente vê quem deveria ter feito, ou quem foi que fez. Isso é consciência de reino, irmãos. Tem um copo ali, mas não foi eu que coloquei. Presta atenção. Ou você faz parte da solução, ou você está inserido no problema. Ei, presta atenção. No reino não tem campo neutro. No reino não tem, eu estou no meio. Não, no reino você é a favor ou é contra. Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, acabou. Pronto, é só isso. Acabou. Se você vai errar, irmãos, erra por ação e não por omissão. Dá para entender isso? Não. Se vai errar erra por agir e não por omitir. Tem um copo aqui, terminou o culto, irmãos. Deixar o ministério da limpeza vir limpar. Não tem ministério da limpeza, irmão. Ninguém aqui é seu empregado para estar trabalhando para você. Ninguém está aqui, irmãos, para fazer o que você quer. Está aqui para fazer o que você precisa. Sabia que Deus não trabalha para mim? Se Ele trabalhasse para mim, Ele virava meu Papai Noel. Deus não trabalha para mim, Deus trabalha por mim. Qual a diferença? Se Ele trabalhasse para mim, Ele faria o que eu quisesse. Como Ele trabalha por mim, Ele faz o que eu preciso. O que eu quero entender é que quando nós pensamos de forma coletiva, irmãos, nós trabalhamos com a mentalidade de deixar um ambiente melhor. Você sabe qual é a mentalidade do reino, irmãos? É que por onde eu passar vai ficar melhor do que o que eu entrei. Quando você tem uma mentalidade de reino, nós vamos falar sobre amanhã, sobre sacerdócio ao santo, sobre isso, mas escute, se eu entrar, irmãos, diante de Deus, no banheiro de um shopping, e eu ver que o banheiro está desorganizado, ele vai ficar melhor do que quando eu entrei, porque ele não estava pronto para me usar, mas eu vou deixar pronto para o próximo usar. Mas tem uma mulher que é paga. Eu não estou pensando em quem foi pago, eu estou pensando que eu entrei e não estava limpo. Pastor, o que é isso? Isso é mentalidade de reino.
Isso é uma mentalidade geracional. O que é uma mentalidade geracional? Alguém vem depois de mim, como é que vai encontrar isso aqui? Foi no banheiro, urinou na tampa, coisa de homem, né? Eu acho. Urinou na tampa, eu acho que é coisa de homem. Pega o papel, mano, enxuga, vai vir alguém depois de você. Você sabe por que o Tietê em São Paulo é sujo? Porque lá atrás alguém começou a jogar algo dentro, e o outro veio e jogou também, e o outro veio e jogou também, e hoje o nosso Tietê é sujo. Por quê? Porque quando se tem uma mentalidade geracional, você não vive só pensando em você, você vive pensando naqueles que virão após você. Então, se eu entrei aqui, irmãos, a cadeira estava assim, eu estava assim, quando eu sair, eu vou organizar e vou deixar desse jeito, porque o pessoal vai poder se dedicar a fazer outra coisa. É isso que nós precisamos entender. Isso é a mentalidade do reino, irmãos. Vamos lá. Então, tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, não é parcialmente, como para o Senhor e não para os homens. O nosso serviço é direto para Deus, o nosso serviço é direto para Deus, mas sempre será em benefícios das pessoas. O nosso serviço é direto. Por que é direto? Porque nós fazemos como se fosse para o Senhor, então é direto para Ele, mas não é porque Ele tem necessidade, é porque Ele é servido. Quando você serve alguém, Ele é louvado. Quando você serve alguém, presta atenção, irmãos. Tem gente que prega que Moisés não entrou na terra prometida porque ele desobedeceu a Deus. Deixa eu quebrar esse conceito aqui. Se ele não entrou na terra prometida, por que ele desceu no monte da transfiguração depois? Então, com o tempo, Deus foi ficando bonzinho e liberou ele para entrar? Não. O que Deus disse, presta atenção, você não vai introduzir esse povo, porque você não me santificou. Aí você lembra da oração do Pai Nosso? Santificado seja o teu nome. O que significa santificar o nome de Deus? Quando você santifica Ele, Ele fica mais santo? Santificado seja o teu nome. O que é santificar Deus? Tem como Ele ser mais santo do que Ele é? Então como é que santifica Deus? A palavra santificado seja o teu nome, fala de representatividade. Deus está falando para Moisés: eu falei para você agir como eu agiria, e como você agiu diferente de mim, você não me santificou, ou seja, você não me representou. Sabe o que Deus espera de você? Que você o santifique em qualquer lugar que você for. E o que é santificar Deus? É agir no meio daquela situação como Deus agiria. Como Ele faria se encontrasse um enfermo? Como Ele agiria se encontrasse alguém com fome? Nu. Santificar não é tornar Deus mais santo, é agir como Deus agiria diante de uma situação. Então, todas as vezes que nós olhamos, uau, cara, fico louco com isso, cara. Quando Jesus entrou em Jerusalém montado numa jumentinha, vamos criar um cenário imaginário aqui. Vocês estão aqui comigo? Amém? Jesus descendo, entrando em Jerusalém, montado numa jumentinha, e o povo gritando: hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Ou seja, o povo estava clamando Ele a Rei. Esse é o Rei. Imagine uma bifurcação, é imaginário, tá? À direita está o templo, à esquerda está o palácio de Herodes. Se ele está sendo aclamado a Rei, para onde que ele deveria ir? Para o palácio. Porque o povo estava gritando hosana nas alturas, clamando para que ele assumisse o reinado, para que Jerusalém fosse restaurada, fosse liberto do Império Romano. Só que Jesus dá seta na jumentinha e vai para o lado direito, vai para o templo. E por que ele foi para o templo e não para o palácio? Sabe o que ele estava dizendo? Ele entra no templo, derruba as mesas, expulsa os cambistas, solta as pombas. Ele está dizendo: Jerusalém só está como está, não por causa de Herodes, mas por causa da igreja. Então, ele não vai para o palácio do Herodes resolver o efeito, ele vai para o templo resolver a causa. Porque o problema de uma igreja não é o governo, o problema de uma nação não é o governo, é a igreja.
Dá tempo de você levantar e ir embora. Você quer mudar uma cidade? Restaura a mentalidade de uma igreja. A igreja não sofre por impotência, ela sofre por ignorância. Então nós estamos aqui para representar ao Senhor. Quem se encontrava com Jesus tinha um encontro com quem? Com o Pai. Ele diz: quem vê a mim vê o Pai. Então o Pai foi encarnado e foi expresso através de Jesus. Então quem se encontrava com Jesus tinha um encontro com o Pai. Quem se encontrar com você deve ter tido um encontro com Jesus, porque Cristo em vós é a esperança da glória. Não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Ele. Como diz a canção, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer, é tudo sobre você. Não é o meu ministério, não é o seu ministério, é o ministério dele. Deus não quer levantar, Deus está me levantando, Deus não está levantando ninguém, Deus está levantando Cristo. Deus não está levantando ninguém. Quando eu for levantado, eu atrairei muitos a ti, a mim. Preste atenção, aí que está a diferença, quando nós passamos a entender a questão do serviço. Você não está fazendo para homens, você está fazendo para Ele. Você não está dando comida, queridos, para homens, você está dando comida como se fosse para Ele. Por mais que Ele não coma, Ele se alimenta através da comida que você dá para o órfão, para a viúva. Então, o nosso serviço é direto para Deus, mas sempre será em benefício das pessoas. Se entendermos que tudo o que fazemos é como se fosse para o Senhor, não há motivo de esperar a recompensa de ninguém. Eu faço um monte de coisa que ninguém me recompensa. Você não está fazendo para ninguém, é como se fosse para o Senhor. Então, se é para Ele, irmão, aguarda a recompensa dele. A gente aqui faz o que faz e não é reconhecido. Ele reconhece. O que isso significa? Não é errado ser recompensado, não é errado. Irmãos, eu enquanto pastor eu tinha um slogan: elogio em públicos e críticas e correções no secreto. Nunca corrija em público, a não ser quando é um grupo cometendo o mesmo erro. Elogie em público e puxa a orelha no secreto. Então, não tem nada de errado ser recompensado. O errado é fazer algo focado na recompensa. Não tem nada. Existem pastores nessa casa, os pastores sênior, se assim podemos usar essa palavra, é Ademir e Karina. Mas vocês não estão aqui para servir Ademir e Karina diretamente. Vocês o servem, sim, como anjos da igreja, sim, mas estamos aqui para servir ao Senhor primariamente. Isso significa que tem coisas que vocês vão fazer que eles não vão estar vendo. E se ele não está vendo, ainda que ontem ela subiu e reconheceu o louvor, reconheceu tudo, o Ademir reconheceu o trabalho no sábado e tal, enfim, mas escute, não é para eles, é para Ele. É para Ele, é isso que precisa ficar claro, irmãos. Não é errado ser recompensado, o errado é quando nós fazemos algo pensando na recompensa. Ei, igreja não é plano de carreira. Comecei limpando, depois fui cantar, depois fui não sei o que, depois fui não sei o que, depois eu virei obreiro, depois eu virei pastor, depois apóstolo, depois virei Deus e terminei virando um demônio. Presta atenção, isso não é plano de carreira. Você não é promovido dentro do que você faz, você é reconhecido dentro do que você é. Dá para entender isso? Eu estou tomando cuidado, irmãos, para mim não colocar todas as lições ou misturar todos os assuntos numa noite só, tá? Então, sempre estaremos servindo, auxiliando ou fazendo algo em prol de alguém, mas a nossa consciência precisa estar certa de que mesmo servindo alguém, nós estamos servindo a Deus. Olhe para mim, você sabe qual é um dos nossos problemas como brasileiro? Escuta que isso vai ser pesado. Nosso problema como brasileiro é que nós vivemos numa mentalidade, numa cultura democrática, ainda que isso é bem relativo, né? Democracia no Brasil também
Mas nós vivemos numa mentalidade democrática. E numa cultura democrática, você é dono do que você tem. Se você estudar a história dos reis da Bíblia, ou se você estudar a Inglaterra, você vai ver que o cidadão na Inglaterra, ele não é dono, ele é mordomo. Significa que se um rei olhasse para os filhos do Queoma e falasse: eu quero que a sua filha vá servir no palácio para mim, ele não tinha direito de falar não, porque no reino, tudo é do rei. Diga comigo: no reino, tudo é do rei. Agora, no país democrata, você acha que você tem e você dá. No reino, você sabe que você não tem e você só administra, porque ele é dono de tudo. Dá para você entender isso? Tudo que eu tenho é dele. Eu sou apenas dispenseiro, apenas mordomo do Senhor. Essa mentalidade, irmãos, resolveria muita coisa. A gente acha que a gente é dono, a gente não é dono de nada, a gente administra. E quando somos bons dispenseiros, quem é fiel no pouco, e quando a gente fala de fidelidade, a gente está pensando que é sobre dar, não, é sobre administrar. Quando nós entendermos isso, que no reino, aonde existe uma mentalidade de reino, de monarquia, você não é dono, você só é dispenseiro, é só mordomo. Mas aí eu não desfruta, só que tudo está à disposição do rei. Eu não estou falando de manipulação, eu não estou falando de pessoas, não é isso, eu estou falando de um coração voltado ao reino. Quando Deus fala: filho, eu quero isso, você fala: Senhor, está aqui. Porque é uma mentalidade de dispenseiro, e é isso que precisa ser restaurado. Eu sei que isso parece que nos enfraquece por causa de uma cultura democrática. Não! Quanto maior, ou quanto melhor a dimensão do nosso coração, mas Ele pode confiar coisas a nós, mas Ele pode nos colocar numa dimensão. Deus não tem problema em te dar nada. O problema é quando aquilo que Ele te dá começa a te tirar dele. Então tudo é como se fosse para o Senhor. Sempre estaremos servindo e auxiliando ou fazendo algo em prol de alguém, mas nossa consciência precisa estar certa de que, mesmo servindo alguém, nós estamos servindo a Deus. Acabou. Olha o que diz Mateus 20. Mateus 20, versículo 26 ao 28. Mateus 20, 26 ao 28. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O que Mateus está dizendo? Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o Filho do Homem. Jesus, o Rei, o Criador de tudo, Ele não veio para ser servido, Ele veio para servir. Se Ele, sendo Deus, não veio para ser servido, e Ele é digno de ser servido, mas veio para servir, por que a gente que veio para servir quer viver como se fosse para ser servido? Ele, que tem direito, dignidade, glória de ser servido, não veio para ser servido, Ele veio para servir. A gente que veio para servir quer ser servido. Você lembra quando Jesus estava na mesa da ceia com os discípulos, que Ele levantou e foi lavar os pés dos discípulos? Por que um homem na magnitude, um Deus, porque Ele era 100% homem, 100% Deus, por que um homem, um Deus na magnitude dele, se rebaixa e vai lavar os pés? Por quê? Porque quem sabe quem é, nenhum trabalho rebaixa.
quem sabe quem é, não importa o que faz, isso não diminui você. Irmãos, você pode ajudar a lavar o banheiro, pastor? O senhor não entendeu, o senhor não viu meu timbre de voz ainda? O senhor não entendeu. Presta atenção, pastor, o senhor não entendeu, eu não lavo banheiro, eu sou levita. Olhe para mim, se você é levita, então levita para me ver. Só tem medo de lavar um banheiro quem não sabe quem é. Quem sabe quem é faz qualquer coisa, porque o que eu faço não me rebaixa. Presta atenção, na nova aliança não tem levita, só tem reis e sacerdote. Por isso que eu não vou falar sobre levitas amanhã e nem hoje, porque levitas foi na antiga aliança, porque o levita lidava apenas com coisas, reis e sacerdote lida com a presença e com coisas. Então não tem mais visão. Quem é levita? Não tem mais levita, a não ser que você levita. São conceitos, você não vai encontrar. Quando a Bíblia fala de levitas, é o levita que encontrou o homem ferido no caminho, mas ele não tem mais levita na nova aliança. Por quê, queridos? Uma igreja não é lugar de maiores e menores, igreja é um lugar de família, e nós vamos já chegar nesse lugar. O grande problema, queridos, é que nós vivemos um modelo de igreja que não tem senso de pertencimento. Não tem senso de pertencimento. Nós precisamos desenvolver, eu pertenço a isso daqui. Isso aqui é minha casa, cara, eu congrego aqui. Não tem senso de pertencimento. É como se nós entrássemos, você não tem senso de pertencimento de um shopping. Você entra lá, consome, fala o que tem que fazer, vai embora. Mas isso daqui não é um shopping. Senso de pertencimento. A Bíblia diz que o maior é o quê? A Bíblia diz que o maior é o quê? Não diz isso. Leia a sua Bíblia. Não diz que o maior é o que serve. Diz que o maior é como o que serve. Não diz que o maior é o que serve. Diz que o maior é como quem serve. Sabe o que significa? Que o maior é maior. Então a tua grandeza não é quando você é servido. A tua grandeza é revelada quando você serve. E quem não serve, pastor? Também não serve. Se você não aprendeu a servir, você não serve. Porque só serve quem serve, irmão. É isso que nós, o maior, irmão, sempre vai ser o maior. Então o maior não é o que serve, o maior é como que serve. Então quando eu sei quem eu sou, não existe problema, irmãos, em servir. Eu posso servir de uma boa. É esse entendimento que nós precisamos desenvolver. Vamos lá. O coração de Jesus não era voltado para ser servido. O coração de Jesus não era voltado para ser servido, mas para servir, a ponto de dar a sua própria vida. Por isso que Paulo diz em Filipenses: tende em vós o mesmo coração, o mesmo sentimento, a mesma atitude que existia em Cristo Jesus. Tem que haver em nós o mesmo sentimento, o mesmo coração, a mesma humildade. Jesus veio nos mostrar como viver, como se mover, como servir, como amar. Jesus veio nos mostrar isso. Jesus não veio nos dar uma religião, Jesus veio estabelecer uma cultura, uma mentalidade. Tem uma história já de alguns anos. Pastor Luiz Hermínio estava na época o ministro de louvor dele era o Cláudio, que andava com ele, um cabeludão. E ele estava na pracinha, praça de alimentação do aeroporto. E ele estava recolhendo os copos dali que eles tinham comido no McDonald's ali e tal. Ele estava limpando ali. Aí um senhor, não sei que nível de classe, ou que classe ruim ele era, porque tem gente que não tem classe, é classe ruim mesmo, né? E aí o cara gritou: ô moço, limpa aqui para mim. Luiz Hermínio falou: pois não, senhor. Parece que o Luiz Hermínio estava com uma cor de camisa que parecia que era funcionário do McDonald's, segundo ele me contou. E ele começa a limpar, o senhor falou: aqui também, aqui, ó.
Ele passa o papel, o pano, e pega a bandeja e joga tudo. E o senhor está ali sentado, ele vai lá, leva a bandeja, volta para a mesa dele, senta, vai conversar com o Cláudio. Quando ele senta, o cara olha e fala: pelo amor de Deus, cara, você não trabalha aqui? Ele falou: trabalho. Ele falou: aqui no McDonald's? Ele falou: não, no reino, no planeta. Rapaz, eu achei que você era funcionário do McDonald's. Eu trabalho pelo planeta, querido. Imagina a vergonha do cara. Sabe onde é que você trabalha? No planeta. No reino você não tem folga. No reino você está de plantão sempre. Então quando terminar um culto, você saiu para jantar e Deus te dá uma palavra para você falar para alguém lá, você está em serviço. Vai lá e dá a palavra. Nós não estamos aqui, irmãos, para ser servido, nós estamos aqui para servir. E nós estamos em qualquer lugar de plantão. Essa é a mentalidade, cara. Essa deve ser a nossa mentalidade. Vamos lá. Um coração para servir é humilde, renuncia, não se vê melhor que os outros, não se trata do que os outros fazem por nós. Preste atenção, não tem nada a ver do que os outros fazem por nós, mas do que nós podemos fazer por eles. Assim, não devemos nos perguntar o que Deus pode fazer por nós, pela igreja, pelos nossos irmãos, mas o que podemos fazer para Deus, ajudando quem está ao nosso lado e cuidando da nossa casa ministerial, que é a igreja. Não é sobre o que Deus pode fazer, é o que eu posso fazer, porque quando Deus quer fazer algo na terra, Ele levanta alguém. Sim ou não? Quando Deus quer dar comida para o órfão, Ele levanta alguém. Quando Deus quer curar alguém, quando Deus quer curar o enfermo, Ele levanta alguém. Quando Deus quer mudar uma história, Ele levanta alguém. O que isso significa? Que o que Deus quer fazer, Ele sempre levanta alguém. E é assim, quando tem uma necessidade na igreja, levanta alguém. Alguém vai ser levantado. Por quê? Porque servir a Deus muitas vezes significa servir a homens. Servir a Deus muitas vezes significa servir a homens. Você vai encontrar a Bíblia dizendo, Eliseu, servo de Elias. Eliseu, servo de Elias. Eliseu, servo de Elias. Mas ele não era servo do Senhor, não. Ele começa sendo servo de Elias. E quando Elias vai embora, aí a história muda. Eliseu, servo do Senhor. Josué, servo de Moisés. Por quê? Porque às vezes, queridos, nosso ministério começa servindo a homens, que indiretamente estamos servindo a Deus. Isso precisa estar claro para nós. Alguns anos atrás, Deus colocou no meu coração que a maneira de começar um ministério foi a maneira de Jesus. Como é que Jesus começa o ministério? Fazendo milagres? Não. Viajando 117 quilômetros da Galileia até o Jordão para ser batizado por João Batista. Ele precisava ser batizado por João? Era o batismo de arrependimento. Jesus precisava se arrepender de quem? Ou do quê? E por que ele foi até João Batista? João Batista, quando viu ele, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele disse: João Batista, eu vim aqui para você me batizar. João diz: eu que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim. E Jesus diz: convém que seja assim para que se cumpra a justiça. Essa palavra justiça do grego significa de kaiosune, estado daquele que é como deve ser, condição pela qual o homem é aceito, é aprovado. Jesus está falando: João, é através de você que eu vou ser aceito. E quando Jesus sai das águas, o céu se abre, e Deus se alegra, está empolgado. Ele diz: este é o meu filho amado, em quem me compraz. A pergunta é: por que o céu está empolgado? Porque Jesus se batizou? O céu está empolgado porque Jesus acabou de sair do útero ministerial de João e começar o ministério. E Deus colocou no meu coração: se começa o ministério não fazendo como você fez, mas servindo alguém. E hoje, depois de quase 25 anos, pastoreando a mesma igreja, eu estou em Campinas servindo alguém.
Termina o culto, eu vou falar com o meu pastor. Tudo bem com o senhor? Você está precisando de alguma coisa? Não, Ricardo, está liberado. Eu era o pastor sênior em Carapicuíba. Acabou. Sabe o que eu entendo? Que lá na frente eu vou sair maior do que eu entrei. Tem coisa que é recuar, outra coisa é retroceder. Eu não retrocedi, eu recuei. O que o senhor entende? Que Deus me colocou no processo para me levar para outra dimensão. Você não se sente menor? Não, porque não é o microfone que me faz maior, é quem Deus diz que sou, que eu sou, que me define. Tem pessoas que não alcançam lugares altos, porque eles não aprenderam a trafegar nos lugares baixos. Tem gente que nunca conseguiu falar, não é porque ele não tem dom, é porque ele nunca aprendeu a ouvir. Porque só tem direito a falar quem aprendeu a ouvir. Só tem direito a ficar de pé quem aprendeu a ficar sentado. Isso é um processo, não é uma carreira. E tem pessoas, irmãos, que nunca cresceram. Não é porque elas não têm chamado, é porque elas não se submetem. Olha para mim. Tem pessoas com ministério, eu já encontrei, em toda a minha caminhada cristã, eu já encontrei pessoas com potencial tremendo, mas que nunca saíram do lugar. Por quê? Porque elas não se submetem a ninguém, não respeitam ninguém. É, pastor, mas o meu líder tem falha. Mas se ele fosse perfeito, ele não te aceitaria diante dele. O grande problema é que a gente está querendo as pessoas numa dimensão que nem nós mesmos temos. Nós somos exigentes com os outros e altamente tolerantes conosco. Está entendendo isso? A gente é exigente, queremos um líder perfeito. Eu não acho legal o pastor chegar atrasado. E por que você chega? Porque eu sou exigente com os outros, mas comigo é lei para os outros, mas para mim é graça. Você está entendendo isso, queridos? O que eu quero, eu me torno. O que eu quero, eu me torno. A mudança que eu quero que aconteça, eu não espero que os outros façam, eu me torno. Quer gerar uma mudança? Se torne a mudança que você quer gerar. Tem alguma coisa que te incomoda aqui dentro? Assuma, o ministério vai fazer. Pastor, as crianças fazendo barulho me incomoda. Assume o ministério da criança e resolve isso para nós. Ó, o povo querendo se manifestar, aleluia. Deus está falando. Aquilo que te incomoda, provavelmente é aquilo que Deus quer te levantar para resolver. E algumas pessoas sabem o que eu estou falando. Pastor, divórcio dentro da igreja, essas coisas me incomodam. Procura o que ama e vê como é que faz para participar do ministério de casais. Porque você tem poder para solucionar aquilo que te incomoda. Porque o que você vê, você tem poder de resolver. Esse é o entendimento. Vamos lá. Olha o que D.L. Moody, um homem de Deus, escreveu. O que D.L. Moody disse: a grandeza de um homem não consiste na quantidade de pessoas que o servem, mas sim na quantidade de pessoas que ele serve. A grandeza de um homem não consiste na quantidade de pessoas que o servem, mas sim na qualidade de pessoas a quem ele serve. Isso é poderoso demais, cara. Um líder não é medido por quantas pessoas seguem ele. Um líder, ele é medido por quantas pessoas ele consegue servir.
A liderança de Jesus não foi excelente porque Ele escolheu os melhores. A liderança de Jesus foi medida porque Ele escolheu os piores e os transformou nos melhores. Vocês estão aqui, não? Ele não era grande porque escolheu os melhores. Provavelmente eu não colocaria a igreja na mão de Pedro, eu colocaria a igreja na mão de João. Fazia cafuné em mim, deitava a cabeça no ombro, era chegado. A gente geralmente gosta de quem? De quem gosta da gente. Tinha um segredinho, porque Pedro falava, pergunta para ele o que ele queria dizer. Agora, por que Jesus entregou o ministério para Pedro e não para João? Eu entregaria o ministério para João. O cara me ama. Ele entregou para Pedro. Sabe por quê? Porque você não entrega para o sentimento, você entrega para o propósito. Eu já passei por momentos na igreja em Carapicuíba que alguém diz, pastor, porque o senhor não me colocou, o senhor sabe que eu te amo. Sabe o que eu respondi? Minha mãe também me ama, eu nunca coloquei. Existem coisas que Deus nos ama de igual modo, mas não confia a nós de igual modo. Deus não faz acepção de pessoas, mas faz acepção de atitudes. Não confunda amor. Não confunda. Ele poderia ter entregue para João, eu entregaria. Ei, a Bíblia diz que Jesus sabia que Judas era ladrão. Não é que ele se tornou ladrão. A Bíblia diz que ele sabia que ele era ladrão. Eu e você, como um empresário, preste atenção, nunca colocaria a administração da empresa na mão de um cara que você sabe que é ladrão. E por que Jesus colocou? Para gritar no mundo espiritual, Mamon, você não me governa. A grandeza de um líder não está na qualidade dos homens que ele traz para perto, mas na transformação que ele faz na vida dos homens. Só quem sabe quem é pode colocar gente ruim do lado para ser transformada. E eu não estou falando que é certo você dar a administração da empresa na mão de um ladrão. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que quando você sabe quem você é, você não procura os melhores, você forma os melhores. E o poder da liderança de Jesus não estava na sua presença, mas na sua ausência. Olhe para mim. Esses dias nós estávamos tomando café com os empresários em Campinas. Eu não vou falar de que nível do empresário para ficar ruim, vocês vão conhecer, eu não vou falar. Para proteção mesmo, gente. O cara ficou 3 dias hospedado lá. E no 3º dia, o meu pastor perguntou para ele: faz 3 dias que você está com a gente, você tem uma rede de empresa, você não pegou no celular 1 hora para falar com a empresa? Como é que é isso? Eu vi você fazendo vídeo com seus filhos, a esposa dele estava com ele lá. Como é que é isso? Faz 3 dias que você não pega no celular. Sabe o que o empresário disse? Tempo eu compro, eu não vendo. Eu contrato pessoas para comprar o tempo delas. O meu tempo é para minha família e para Deus. Na hora que ele falou, eu falei, deixa eu anotar. Essa aqui eu preciso anotar. Porque tem gente que ganha a vida vendendo a sua vida. Mas tem gente que ganha a vida comprando a vida dos outros. O verdadeiro líder não trabalha por 1000. O verdadeiro líder coloca 1000 para trabalhar. É por isso que Jesus falou, preciso ir embora. Falou, mas como é que a gente vai fazer sem você? Ele falou, se eu não for, vocês não vão. Você tem uma boa gestão quando tudo funciona, quando você está presente. Mas você é um ótimo líder quando tudo funciona, você estando ausente. Quer que eu repita? Não.
você tem uma boa gestão quando tudo funciona e você está presente. Você é um ótimo líder quando tudo funciona na sua ausência. Quer saber o quanto funciona? Sai de perto, deixa para ver. É isso, queridos, que a liderança de Jesus consiste. Eu sei que nós temos um monte de paradigmas, um monte de coisas que precisam ser quebradas, mas é isso que nós precisamos entender. O Evangelho, ele tem uma peculiaridade, entre tantas, ele trabalha só com gente ruim. O Evangelho não é para gente boa, é para gente da pior espécie. O senhor está falando de quem? De você. Pastor, lá em casa quem se converteu primeiro foi eu, porque você era o pior. Aconteceu comigo lá em casa. É assim. Quando falaram com Jesus, ele come com os pecadores, ele não é santo. Se Jesus não come com o pecador, ele vai comer com quem? Como vai comer sozinho? Aquele cara está comendo sozinho, porque ele não pode comer com ninguém, porque ele é pecador. Ele diz: o são não precisa de médico, só o doente. Aqui é lugar, irmão, que é igual uma arca de Noé, tem todo tipo de bicho. Pensa no lugar que é uma arca de Noé. Aqui tem todo tipo de bicho, irmão, todo tipo de gente. Gente que foi violentada, que foi abandonada, que passou fome, que matou, que roubou, que abortou. Aqui tem tudo, irmão, aqui tem ex, tudo. Pensa no lugar de ex. Aí pega essa galera, coloca tudo no lugar, e Deus diz: aleluia, glória a Deus. Isso é que é a igreja, viva aí. Fala: Deus, por que o Senhor está fazendo isso com a gente? Porque é aqui que eu quero aperfeiçoar vocês. E é por isso que tem gente hoje que quer viver desigrejado, porque ele usa a sua lepra para justificar a sua ausência. É porque a igreja tem problema, fica nela e resolve. Uma vez eu recebi um áudio de um rapaz de Goiás, e ele me disse: pastor, o que é que está acontecendo com a igreja? E ele pegou no dia que eu estava meio profeta: pastor, o que é que está acontecendo com a igreja? Eu falei: o que é que está acontecendo? Me conta aí. A igreja não tem cura, não tem milagre, não tem sinais, paralítico não anda, cego não vê, não sei o que, não sei o que, não sei o que, a igreja não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quase 5 minutos de áudio. Eu respondi para ele: só uma pergunta, você faz parte da igreja? Sim, eu faço. Falei: então muda ela você. Você está vendo o que não está acontecendo com os outros, por que você não vai buscar Deus para acontecer através de você? Não dá para conversar com o Senhor, não. É porque se a culpa é minha, irmão, coloque em quem eu quiser. É minha. É o que eu preciso entender, irmãos. Aqui é um lugar onde nós somos aperfeiçoados. Não tem igreja perfeita, irmãos. A igreja perfeita é a igreja da internet, porque você nunca foi lá. Pastor bom é dos outros, porque você ouve a mensagem que você quer dele. Não te confronta, você não gostou da mensagem, você para de ouvir. Você é pastor bom, irmão. A grama do vizinho é mais verde que a nossa, irmão. Vai viver com ele. Pastor Ricardo é bom 3 dias, irmão, 4, 5 no máximo. Passou disso, começa igual peixe, começa a feder. É assim, irmãos, porque a gente pensa que o que a gente não tem é melhor. O melhor lugar é onde Deus te estabeleceu. O melhor lugar é onde Deus te plantou. E o que eu sinto falta na igreja, eu vivo desde 89 na igreja, é que antigamente as pessoas eram plantadas dentro da igreja. Hoje elas são frequentadores de igreja, de acordo com o que eles querem comer. É assim que eles vivem, porque eles são só consumidores. E vamos entrar nesse ponto aqui agora. A minha aqui mudou a página, não sei se a sua já mudou. Uau, 9:10, irmão, vamos lá. As 3 figuras da igreja. Irmãos, isso aqui é uma bomba para nós. 3 figuras da igreja, 3 tipos da igreja. Primeiro, a igreja como rodoviária. Para muitos a igreja é uma rodoviária. Como que igreja é rodoviária? A figura da igreja como rodoviária é aquela igreja que as pessoas estão ali esperando o seu ônibus passar. Elas estão ali dando tempo, irmãos. A hora que o ônibus passar, elas vão embora. Essa é a figura da igreja. Eu estou aqui dando tempo. A hora que passar meu ônibus, eu vou embora.
Eu não sou daqui. Tem gente que vive dentro da igreja como se ela fosse uma rodoviária. Ninguém quer morar em rodoviária, irmãos. Só está ali para quê? Hora que o meu ônibus passar, eu pego o beco e vou embora. Segundo, a igreja como hospital. O que é uma igreja como hospital? É aquele lugar onde as pessoas estão ali por um interesse pessoal. Essas pessoas precisam de uma cura, precisam de um acompanhamento em determinada área da sua vida, e assim que essas pessoas forem curadas, elas vão embora. Todos nós sabemos que ninguém quer morar nem em rodoviária, nem em hospital. Eu estou aqui só esperando meu ônibus passar, estou comendo um lanchinho aqui na rodoviária, estou aqui no hospital, na hora que eu for medicado, curado, eu vou embora. Você fala, pastor, como é que a gente faz para fechar a igreja, o hospital e a igreja rodoviária? Você não fecha, elas sempre vão existir. Não tem como, tem pessoas que chegam aqui só para dar um tempo. Você vai participar do que aqui? Nada, pastor, já estou só dando tempo aqui, não quero me envolver com nada. E tem gente que está aqui só para ser curada, e Deus usa a gente para isso, só para curar. Agora, olha a terceira figura, a igreja como família. E eu fui rápido nos 2 pontos, porque o que me interessa é isso daqui. A igreja na figura como família, sabe o que é? É a sua família e a minha. Eu não sei a sua, mas a minha lá em casa tem uns problemas. A sua tem, não? Leva lá para passar uns dias. Porque se não tiver, eu já vou arrumar um lá para você. A igreja como família é igual a minha e a sua. Tem problemas, tem responsabilidade, tem compromissos, mas ninguém troca de família, irmão. Ou não deveria trocar. Ninguém troca de família. A gente encara e assume as responsabilidades. Isso é família, irmãos. Irmão, presta atenção, olhe para mim. Sabe uma coisa que nunca vai te dar lucro? Olhe para mim, é sério. É filho. Filho não dá lucro nunca. A minha se formou agora, vai fazer pós, e já começou a falar em casal. Eu falei, não, agora não. Agora que você vai começar a devolver. Irmãos, presta atenção, filho não dá. Se fosse falar nível de investimento, vamos falar de investimento, é a maior furada. Porque quando você investe é para quê? Para ter resultado, e filho dá resultado quando? Dia de São Lucas, de tardezinha. Já? Você não vai ter nem 1% de retorno. Isso é prejuízo, irmãos. Por que você está falando isso, pastor? Porque o verdadeiro amor é revelado nos filhos. Não dá lucro, dá raiva. Quando é pequeno, pergunta tudo. Para de perguntar, meu. Quer isso, quer aquilo. Quando ele é pequeno, eles são pequenos, ele pergunta tudo porque eles não sabem nada. Quando eles viram adolescente, eles sabem tudo e não perguntam mais nada. Ô filho, ih pai, daí está ultrapassado, isso aí já foi. Às vezes eu brinco com a minha filha, e aí filha? Eu falo, que é isso pai? Esse toque não é mais assim não. Você é filho, irmãos. Só que se ele ficar doente, você passa a noite inteira acordado. O que é isso? Isso é o verdadeiro amor, irmão. Isso é onde você não vai ter retorno nenhum. Ah, você ama. Porque num casamento você tem retorno. Você ama, você recebe, você dá. Filho, ele não te dá lucro nenhum. Você é louco por ele. O que é isso, irmãos? É o verdadeiro amor. Isso é coisa de família, irmãos. É senso de família, senso de pertencimento. Nós precisamos de uma igreja com senso de pertencimento. Ei, nós devemos adorar ao Senhor, não adorar lugares nem uma placa, mas nós devemos amar o lugar onde nós congregamos. Irmão, preste atenção. Não é possível que você come e bebe aqui da palavra e fala mal da sua casa. Não faz sentido, irmão. Deixa eu te falar outra coisa, irmão. Ninguém almoça num restaurante e paga a conta do outro. Comeu num restaurante vai pagar a conta no outro. O que você está querendo dizer com isso, pastor? Come e bebe aqui, mas semeia no ministério da internet. Eu estava jantando e almoçando num lugar, meu filho, pagando a conta no outro. Não faz sentido isso. Não faz sentido. Família, irmãos, tem responsabilidade. Toda família tem suas demandas. Não existe família perfeita. Igreja na figura de família não é perfeita. Não é.
Não é. Toda família precisa de senso de se olharmos a genealogia de Jesus, nós veremos que na família dele tinha ladrão, tinha prostituta, na família de Jesus, irmão, tinha ladrão. Raabe era da linhagem de Jesus, Jacó da linhagem de Jesus. Se na família dele tinha, você imagina na sua. Pastor, eu estou procurando uma igreja boa. Deixa eu te falar, aonde tem uma igreja boa, deixa eu te falar. Um dia, abriram uma igreja, chamada Igreja do Éden. Pensa numa igreja top. Era uma igreja pequena, tinha 2 membros. Quem congregava lá era Adão e Eva. Tinha culto todo dia. Pensa numa igreja boa, 2 membros, pequenininha. O pastor era Deus. Não tem como ficar melhor do que isso, irmão. Toda tarde tinha culto, Deus vinha, pregava a palavra. Uma igreja, irmãos, onde Deus é o pastor, aonde ela tem 2 membros, não tem como ter problema. Aqui para nós, um dia o diabo entrou na igreja, dividiu os 2 membros. Deus ficou chateado, expulsou os membros, colocou 2 anjos e fechou a igreja. Agora, se na igreja que Deus era pastor teve problema, irmãos, me ajuda aí. É a figura da igreja. Estou falando que Deus é impotente, pelo amor de Deus, irmãos. Eu estou dizendo que existe problemas, e Deus não impediu, porque nós temos a liberdade de escolha. A vida cristã, ela começa com inocência. A vida cristã, ela começa com inocência. A primeira aliança com Adão, com Éden, é a aliança da inocência, a aliança edênica. Depois, quando Deus ensina a Adão, é a aliança da consciência. Então, por que Deus não impediu a serpente de continuar conversando com Eva? Porque Adão não era mais inocente, ele estava na fase da consciência. E na fase da consciência, você que decide, não Deus que impede. Deus estava vendo tudo. Deus, você não vai fazer nada? Não, eu já ensinei para eles o que eles deveriam fazer. Não, agora só eles que decidem. Isso é a fase da consciência. Quando você nasce de novo, você é inocente. Depois que você ouve a palavra, é a fase da consciência. É o que nós precisamos entender. Igreja tem problemas, e eu não estou falando isso, irmãos, para se conformar com o problema. Tem problema, mas os problemas precisam ser resolvidos, encarados. Não estou falando, é maturidade, não estou falando que é para se conformar. Eu estou falando que a gente resolve um, aparece outro. Não tem como. Pequena igreja, pequenos problemas. Irmãos, igreja pequena, pequenos gastos. Igreja grande, grandes problemas e grandes gastos. Quando eu vejo alguns pastores falando, quero ficar minha igreja crescer, eu falei, você não sabe de nada. Você vai ver. Mas por que a água está gastando mais? Por que a luz está gastando mais? Por que o papel higiênico está gastando mais? Porque o povo aumentou. Cuidado, irmãos, lugares mais altos, os ventos batem mais forte. Então, toda família precisa ter senso de responsabilidade. Todos devem assumir compromisso. Todos devem assumir compromisso dentro de uma igreja. Todos devem assumir compromisso. Em toda família há coisas para se limpar, coisas para arrumar, conta para pagar. Tem conta para pagar lá, irmão? Toda família tem isso, irmão. Conta para pagar. Presta atenção. A base de uma família não são os acertos. A base de uma família não são os acertos. A base de uma família é o amor. Por isso que essa escola é amor em servir. Porque a base de uma família é o amor. Eu sirvo porque eu amo. Porque aqui é a minha casa. Tem demanda, tem compromisso, tem responsabilidade, tem falhas, tem erro, tem ajuste. Mas é família. É família.
Ninguém forma uma família pensando, presta atenção, quando você casou, você pensou que tinha conta de luz? Tem conta de água? Duvido quem aqui casou pensando nisso. Tem que pensar na conta de... Não, pensando no amor. Ei, meu filho, amor não paga conta não. O amor não paga conta. Amor não paga conta, mas quem ama vai trabalhar para pagar a conta do amor. Rapaz, eu casar, quanto vai ser de luz, quanto não, a gente vai viver de amor, eu não comia, não dormia, teu amor me consumia, não! Ninguém casa dizendo tem roupa para lavar, tem faxina, tem que limpar, ninguém pensa nisso não, eu te amo, eu estou louco por você. Aí quando o cara casa, chega um talão de luz, fala, que satanás é isso daqui? Da onde que vem isso daqui? É a conta de luz, mas paga a conta de luz? Aí chega de água e fala, da onde que é isso? Ninguém me falou que tinha isso. Amor, eu quero dinheiro para ir no cabeleireiro. Que cabeleireiro? Eu achei que você era bela assim de natureza. Eu falei, não, meu filho, isso daqui custa caro. Uma mulher custa caro. Faça a conta, cara. Não é barato não. E quando vai envelhecendo, precisa de funilaria, pintura. Irmão, já que a gente não pode trocar, a gente reforma. Não é? Pensando que é assim, irmão, bonitinha de graça. Cara, agora, mas cadê a mulher que eu casei? Família, irmãos, família tem isso. Tem problema, tem demandas, tem responsabilidade. Tem hora que pôr o lixo para fora, tem hora que tem que trocar a lâmpada, tem que arrumar, tem que fazer. É família. Família. Já perguntaram para minha esposa como é que é ser esposa do pastor Ricardo, imagina. Lá em casa ele não anda, não, ele voa. Irmãos, tem uma coisa que a André nunca pensou que ela casou com o pastor Ricardo, ela só casou com o Ricardo. E sabe o que ela fala para mim, às vezes, depois de um culto lindo, maravilhoso, onde eu fui usado poderosamente, ela fala, você não vai pôr o lixo para fora. Você não entendeu que Deus me usou lá agora? Você não viu o tanto que Deus me usou? Então, tremendo, pôr o lixo para fora. Sabe por quê, irmãos? Porque o que está fluindo aqui de mim é um dom, mas em casa eu tenho responsabilidades, eu tenho compromisso. É muito fácil você subir aqui, pregar, cantar, mas depois tem que limpar a igreja, tem que reformar. Não, pastor, não. A gente não entendeu as coisas ainda. Isso é uma família, irmãos. Aqui tem conta para pagar. Tem conta para pagar. E se você faz parte dessa família, a conta é sua. Ô, meu amor, tudo bem com você? Está aqui 10% meu. Resolve a casa aí, tá? No meio do mês ela olha para mim e fala, amor, está acabando. Eu falo, já fiz minha parte. Te dei 10%. O senhor está falando para dar mais? Não, estou falando só para você ter senso de família. Ô pai, eu estou doente. Filha, já dei seus 10%. Não é 10%, irmão, porque Deus não entrou com 10%, Ele entrou com tudo. Tem gente que nem a consciência de 10%. Escute, irmãos, eu não estou falando sobre, eu estou falando sobre consciência de família. Mas eu quando confio no pastor, você está fazendo o que aqui? Eu caía fora, irmão. Pega o beco. Ué, congrega num lugar que acha que o pastor é ladrão. Você está doido? Eu iria embora. Sim ou não, irmãos? Ué, se eu não tenho certeza que o pastor, que ele não é um homem de Deus, eu vou ficar lá, eu vou embora. É isso que eu preciso entender. São entendimentos que eu não consigo compreender, cara. Família, senso de família. A maioria das pessoas, irmãos, que andam de igreja em igreja, elas se movem por problemas e não por propósito. A maioria das pessoas que congregam em um lugar, mas não estão comprometidas, é porque inconscientemente elas veem a igreja como uma rodoviária ou um hospital. Elas não estão comprometidas.
Irmãos, ontem teve um momento que eu estava lá atrás, esse camarada estava ministrando com o pessoal lá dentro, o outro estava resolvendo não sei o quê, depois fizeram uma reunião lá dentro, e eu estava não sei o quê, e o culto está rolando, glória a Deus, aleluia, e aí? O negócio está rolando, mas tem os bastidores funcionando, cara. De manhã o pau estava quebrando aqui, uma versão, uma glória de manhã, e as irmãs estavam lá na cozinha fazendo feijoada. Como é que faz? Pergunta para ela o que elas queriam. Pergunta o que ela queria. Se eu conheço, elas queriam estar aqui sendo ministrada, mas estava lá cozinhando. O que a gente precisa entender, irmãos, qual é o momento, qual é a hora. A gente queria almoçar, queria comer, alguém estava lá dentro, enquanto a gente estava desfrutando aqui. Não era o anjo que estava fazendo comida, não. Não, mas você é mais bonitinha, elas podem cozinhar para dar comida para você. Não, pastor, mas não deu, foi comprado. Não tem nada a ver com compra, irmãos. Elas mesmo não estavam ganhando nada para fazer, estava? Não, é senso de família, cara. Eu quero fazer parte disso, eu quero me envolver com isso. A igreja americana, irmãos, tem muitos problemas. Eu nunca estive lá, mas já conversei com várias pessoas. A igreja americana funciona assim, ou pelo menos a maioria delas, tem um quadro de trabalho semanal. Serviço. O dia do serviço. Aí os empresários, as pessoas que querem, tem que carpir, cortar grama, fazer jardim, arrumar uma parede, uma coisa. Você vai lá, escolhe o dia e o horário. Coloca seu nome, naquele dia você comparece para fazer o seu serviço. E já me falaram. É isso mesmo? Diz que é comum, às vezes você chegar lá e tem uma Ferrari parada e o dono da Ferrari está limpando, arrumando alguma coisa. Que é isso, irmãos? Você já imaginou, irmãos, se cada um aqui assumisse a responsabilidade? Mas eu falei isso quase agora no começo. Falei. Mas sabe por quê? Porque aqui eu tenho empregado para mim. É o Ministério da Limpeza, não tem Ministério da Limpeza. O Ministério da Limpeza você está inserido nele. Da organização, você está inserido nele. É isso que a gente precisa entender. É um corpo, irmãos. É um corpo. Eu sei que ouvir uns negócios desse incomoda. Mas a igreja de vocês estão crescendo. E quando cresce tem demandas maiores. Tem ministérios aqui ainda que não estão formados. No domingo de manhã a pastora Karina foi servir os adolescentes, porque tem formação. E sabe uma coisa, quando for formado esse, vai ter outros para ser formados. É assim que funciona. A questão não é que você tem que fazer tudo, a questão é se você não vai fazer nada. A questão não é se você tem que fazer tudo, é se você não vai fazer nada. Vai fazer nada. Não posso arrumar uma cadeira. Você não entendeu, pastor? Você não viu meu time de voz? Fui chamado para cantar, louvar. Não é isso, irmãos. Nós precisamos ter um senso de pertencimento. Aqui é a minha casa. Não se sente, não é da casa. Irmãos, eu aluguei, nunca morei de aluguel, agora estou pagando aluguel em Campinas. Pensa na loucura. A minha casa em São Paulo, eu não tive coragem de alugar, tanto carinho que eu tenho pela casa que eu construí. Coloquei para vender, porque eu não queria alugar. E agora eu estou na casa de um camarada que eu aluguei, que eu não conheço o dono, mas eu fico arrumando as coisas como se fosse minha, porque como eu cuido da minha. Esse dia foi um pedreiro lá arrumar que conhece o dono também. Ele falou: rapaz, eu encontrei o filho do dono, falei que agora eles arrumaram um inquilino bom, porque o cara está mexendo na casa dele. Mas a casa não é sua. Mas eu estou lá. Eu estou lá. Se o Ademir for visitar minha casa, ele vai entrar. A casa é eu que moro, ela me expressa. Isso aqui te expressa, cara. Isso aqui te expressa. Você vai trazer alguém na igreja, como é que faz? Irmão, não é bonito você chegar aqui, olha que coisa linda, irmão, até eu fico bonito na coisa. Não é bom? Isso é um sonho, irmãos. Mas sonho custa.
Eu não estou falando nada aqui, irmãos, combinei nada com a Ademir, não. Estou aqui para tirar nada de você e nem cobrei nada para vir aqui. Eu estou aqui para servir, eu acompanho vocês já há 7, 8 anos. Eu tenho visto isso daqui crescer, a mentalidade sendo estabelecida. Escute, eu tenho pessoas, pastores da nossa igreja que têm família nessa cidade. E a conversa que chega lá para nós é que vocês são a igreja falada na cidade do que está acontecendo. Não é gente daqui não. Amém, irmãos? Só que você expressa essa igreja, não só congregando, é lá fora. A igreja é boa, deixa eu andar com você para ver se essa igreja está fazendo bem para você mesmo. Vamos lá, já estamos encerrando, vamos lá. Preciso parar. Presta atenção, existe uma estatística que diz que apenas 10%, preste atenção, existe uma estatística que diz que apenas 10% da igreja trabalha e 90% consome, irmãos. Já imaginou, irmão, 10% trabalhando para sustentar 90%? Se fosse ao contrário ainda estava bom. Então, isso significa que temos mais consumidores na igreja do que produtores. Geralmente, irmãos, quem consome e não produz, se torna muito exigente, porque não sabe o preço que é fazer. Irmãos, quem é consumidor tem direito do consumidor. Eu quero ver um produtor reclamar que a laranja não ficou doce. Pastor, mas todo mundo é consumidor. Sim, mas quando você é consumidor e produtor, você age diferente. Valoriza, eu sei quanto custo é. Mas quando eu não sei o que é limpar uma casa, irmãos. Esses dias o pastor Juscelio estava falando para a gente, às vezes uma vez no mês me dá uma crise de ser um marido exemplar, eu quero ajudar a limpar a casa. Ele falou, Deus me livre. Ele falou, Deus me livre, como é que elas aguentam todo dia fazer a mesma coisa? Eu estou tentando fazer uma vez no mês e não dou conta. Irmãos, elas fazem. Esses dias minha filha falou para minha esposa, mãe, eu não consigo me ver fazendo comida todo dia, faz o almoço, quando é à tarde faz o café, quando é à noite faz a janta, amanhã tem que fazer tudo de novo, como é que dá conta disso? Minha esposa falou, então vai trabalhar e ganhar dinheiro, para ter uma empregada dentro de casa. Que quando se casa é isso, lava a roupa, põe para secar, depois passa, aí ele suja, põe para lavar. E semana que vem, mesma coisa. E almocei, mas tem a janta. Mas vai jantar? Vai jantar. E a louça? Tem que lavar. Como é que faz? É assim, isso aqui é desse jeito, irmãos. Terminou o culto, que glória, que unção. Tem papel, tem copo no chão. Ó, que unção, ó, unção, copo. Ó. Banheiro de igreja na segunda-feira é maravilhoso, irmão. Pensa no lugar para ser quebrantado, é o banheiro da igreja na segunda. Você quer saber o teu nível de santidade, vem limpar o banheiro na segunda. É isso, irmãos. Escute, irmãos. A gente gosta da conferência do mover, mas essa conferência aqui não é do mover, é para te mover. A gente gosta, uau, que palavra, meu Deus, mudou a minha vida. Eu quero que essa mova a sua vida. É isso. Porque a gente gosta, irmão, de ver o resultado, mas a gente não gosta de produzir. Então, geralmente quem consome e não produz se torna muito exigente. Dentro de um contexto de família, todos devem ter responsabilidades, todos devem trabalhar para um bem comum. O amor deve ser a base de todo serviço dentro da igreja. E o verdadeiro amor não contabiliza sacrifício. O verdadeiro amor não contabiliza sacrifício. Decida não ser apenas um consumidor, mas um consumidor que também produz. Eu vou consumir, mas eu vou produzir. Eu vou sujar, mas eu vou limpar. Eu vou consumir, mas eu vou contribuir. Eu vou viver essa verdade. É isso que vai fazer a diferença, irmãos. É isso que vai fazer a diferença. As pessoas de fora da internet e toda, só vê o resultado. Mas aqui dentro tem uma demanda. Eu acompanhei o processo de mudança para cá. Eu acho que eu fui o primeiro pregador de fora a ministrar aqui quando você mudou. Eu acompanhei todo o processo. As coisas comprando em não sei quantas vezes, pagando em não sei quantas vezes. O Ademir dizendo, ai meu Deus, como é que a gente vai pagar isso, vai pagar aquilo. E eu perdi uma parte, já não tinha muito, né? E como é que vai ser? E eu falei, Ademir, quando a gente muda de lugar, as coisas também mudam. E tem mudado, irmãos. Tem mudado. Cada vez que eu chego aqui, pessoas novas, um ambiente
tremendo, maravilhoso, mas eu sou pastor, eu sei que igrejas têm problemas, tem demandas, tem coisas que você vê de falha no seu pastor, na sua pastora, ou no outro pastor, ou no outro líder, enfim, tudo isso faz parte, não como justificativa, mas nós erramos e nós falhamos, e o que nós precisamos entender é que isso é uma família. Nem todo dia a gente lembra que ama, mas a gente permanece por causa de uma aliança, por causa de um propósito. Temos uma aliança, temos um propósito. Eu vou falhar com você, você vai falhar comigo, então antecipadamente me perdoa, porque é certo que nós vamos errar, mas você precisa primeiramente entender: Deus me plantou aqui, Deus me colocou aqui para fazer parte de um todo, não para ser a estrela aqui, mas para ser a parte. Tem gente que nunca vai pegar no microfone, irmãos, mas não é menos importante do que quem pega, não é menos importante, são funções, é o corpo, irmãos. Tem gente que está cozinhando, tem gente que está limpando, tem gente que está pregando, mas é a multiforme. Então é importante que nós entendamos isso, uma igreja como família. Quando você pensar no problema da igreja, veja se a sua família tem algum. Se a sua família não tiver, irmãos, então a igreja está com problema. Mas se a sua família tiver problema, você fala: então eu consigo entender a igreja, porque nós temos família. Eu tenho família e eu sei como as coisas funcionam. Amém? Vamos orar, feche teus olhos. Eu tenho certeza que em algum momento essa palavra tocou você. Isso é muito mais uma aula de um entendimento sobre isso do que propriamente uma pregação, para que nós possamos entender, irmãos, o funcionamento, a pedagogia de uma igreja, as demandas, os problemas, as falhas, os ajustes. E nós vamos arrumar uma coisa e vai aparecer outra, nós vamos arrumar uma coisa e vai aparecer mais uma, nós vamos comprar uma coisa e vai ter outra para comprar, nós compramos uma coisa e aparece outra para comprar, mas não para nunca não, irmão. Nós estamos ampliando, crescendo. Pai, em nome de Jesus, eu sei que essa igreja está entrando em uma nova dimensão, em uma nova realidade. É nítido que o Senhor tem feito de forma progressiva neste lugar, Senhor. E eu acredito que eles vão ainda para lugares maiores, que eles vão entrar em dimensões maiores. Eu acredito, Senhor, que essa igreja vai ser uma referência nessa cidade. Essa igreja está se tornando um útero, da onde vai sair, Senhor amado, profetas, evangelistas, missionários, em nome de Jesus, Senhor. Eu declaro homens e mulheres de negócios sendo levantados, homens e mulheres com o coração do reino, Senhor. Não só são homens de negócios e mulheres que irão chegar, mas homens e mulheres de negócios que estão sendo ativados neste lugar. Dai-nos uma alma generosa, dai-nos um coração voltado ao reino, Senhor. Nos ensina a ser dispenseiros, mordomos e não donos, Senhor. Eu oro, Senhor amado, para que haja, Senhor, um coração, Senhor, de servir, Senhor. Um coração, Senhor, comprometido com o bom funcionamento deste lugar em todas as esferas. Ativa pessoas nessa noite, desperta pessoas neste dia, Senhor. Em nome de Cristo Jesus eu oro, Senhor, para uma nova realidade, para uma nova dimensão, Senhor, dentro dessa igreja, um crescimento, Senhor, inexplicável, Senhor. Eu oro, eu ministro o teu povo, Pai, na autoridade de Cristo Jesus. Quantos podem dizer amém? Irmãos, eu já vou passar para o Ademir, mas escute, eu gostaria que você ficasse comigo até quinta-feira. Não é um sistema de pregação, é um sistema de aula, e nós estamos tocando em pontos aqui que de cima de púlpito nós não vamos tocar. Então algumas coisas vai tocar você, mas é importante que nós estejamos abertos para esse entendimento, para esse ensinamento. Amém? Aplauda o Senhor, Deus te abençoe.